obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Governo Regional e a Secretaria Regional da Educação traz cá um diploma que visa uma regulamentação específica para assegurar uma vinculação extraordinária de docentes na região autónoma da Madeira. Docentes que entram na vinculação, que irão vincular a região, mas que já exercem funções há vários anos. E já aqui foi dito que, enquanto no continente para vincular são necessários 3 anos, aqui na Madeira são necessários 5. É algo que os sindicatos já o defendem há vários anos, e o Sr. Secretário tem o conhecimento disso, bem sabe que uma reivindicação dos docentes e, sendo os sindicatos parceiros sociais na negociação com o Governo, também eles defendem essa mesma medida, embora com dados diferentes. O Sr. Secretário sabe que o Sindicato de Professores defende 3 anos, o Sindicato Democrático dos Professores defende 4 anos, como é referido nos pareceres. No entanto, este modo operandi e esta opção governativa dos 5 anos, o Sr. Secretário justifica pelo facto de, a nível nacional, não haver vagas, tem que estar à espera de vaga, e na Madeira, após esses 5 anos, as pessoas vincular. No entanto, o Sr. Secretário bem sabe que, numa situação em que existem professores que fizeram a sua formação em áreas como licenciaturas português-francês, inglês-francês, e que ao longo desse período, porque na escola há falta de um docente numa área que não é aquela que vem lecionando durante vários anos, o que acontece é que se tem quase que, deixa passar a expressão, a infelicidade de lecionar e de serem recrutadas para um grupo disciplinar diferente, cai os 5 anos e ao fim desses 5 anos não podem vincular. Têm que aguardar que novamente se façam os 5 anos consecutivos, porque é isso que diz a lei. Portanto, esta infelicidade tem acontecido, o Sr. Secretário bem sabe, e que acaba por prejudicar alguns alunos. Mas, relativamente à proposta do Governo, o JPP, no fundo, vai acompanhar e acha que, na generalidade, vem favorecer e vem corrigir alguns lapsos e algumas lacunas que existia no diploma. No entanto, há algumas especificidades que se deviam aproveitar para alterar, porque nesta questão, como eu já disse, na questão dos 3 anos, nós sabemos que se os docentes são contratados há vários anos, é porque há necessidade premente desses docentes. Portanto, eles não vêm ali apenas para satisfazer necessidades transitórias ou temporárias. Não, estão ali e já estão há 5, 6 anos, muitos deles, até mais, com aquela questão de lecionarem em grupos disciplinares diferentes, ou então aqueles que vêm 3, 4, 5 anos, têm sido consecutivamente contratados porque são necessários. E nós sabemos que hoje em dia é assim. E então com a pandemia, que no fundo fez com que houvesse necessidade de contratar professores e salvaguardar, porque houve uma certa redução, não é? Houve um certo cuidado na formação e construção das turmas, houve necessidade de salvaguardar essas alterações. Por isso que esses professores estão ao serviço, estão no sistema, fazem parte do sistema, daí que nós achamos que havia necessidade de rever, repensar esta forma, este tempo necessário para a vinculação, bem como o modelo e pensar naqueles que eventualmente tenham que lecionar ao longo desses 5 anos em grupos disciplinares diferentes. Muito obrigado. Deputado Paulo Alves, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário. Eu, em nome do JPP, a pensar que o Sr. Deputado Lopes da Fonseca, o CDS, quando chegasse ao Governo, ia tentar implementar algumas das suas medidas. No entanto, por aquilo que se ouvia aqui, num ato de contrição, cai tudo. Desde que entrou no Governo, tudo o que é do lado do CDS fica à porta da entrada. Isto porque o Sr. Deputado Lopes da Fonseca, após uma reunião com o Sindicato dos Professores da Madeira, deixou bem claro que o CDS propõe que os professores com 60 ou mais anos, por opção, queiram deixar a atividade letiva e dedicar-se a outras funções dentro da escola. E eu pensei que esta medida ia ser implementada e, afinal, chumbada e bem chumbada. Porquê? Porque o Sr. Deputado, na altura,
dizia que não há acréscimo de custos financeiros, que os professores já estão no sistema, não estão vinculados relativamente à alteração que o CDS defendia de passagem de 5 para 3 anos, para vincular. Portanto, entretanto, o ato de contrição já vai provar que, afinal, não. O senhor deputado, o CDS, neste caso o CDS, decidiu que, depois de estar no governo, alteraram-se as regras. E agora sim, o governo tem razão. A diretiva europeia não tem razão, que diz que é 3 anos para vincular. Os sindicatos não têm razão. Os professores não têm razão. O governo tem razão e o CDS agora também tem razão em que a vinculação deve ser após 5 anos. Portanto, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, né? Como diz o poeta, tudo é composto de mudança. Senhor deputado, mas é necessário ter princípios e aquele que se defende há um ano atrás deverá continuar-se a defender, principalmente quando se faz parte dessa classe, quando é um elemento da classe que agora vem dizer, não, meus caros, meus colegas, meus colegas profissionais de profissão, vocês não têm razão, vocês aguentam os 5 anos se quiserem vincular, porque eu acho que é assim, E então, como não se tem justificação, o que é que se faz? Remete-se para a República, compara-se com a República. No fundo desculpem a expressão, mas é fugir com o rabo à seringa. No fundo em vez de se assumir responsabilidades sobre aquilo que se diz, tentar implementar aquilo que se defende, não, compara-se com os outros, para dizer que os outros é que estão mal, e nós é que estamos bem. A questão é, se nós podemos fazer melhor, se queremos almejar melhor, podemos e temos autonomia para tal, porquê é que não fazemos? É simplesmente a questão que se coloca. Portanto, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, o que o JPP defende, e já defendemos, eu já o disse aqui, a minha ambição não é chegar ao governo. Senhor deputado, se está preocupado com a minha ambição, não se preocupe, que a minha ambição não é chegar ao governo, muito menos tirar o seu lugar. O seu lugar, quando chegar ao governo, eu espero que o senhor chegue ao governo e que faça melhor do que aquilo que tem feito até agora. Esse eu espero sinceramente, Sr. Deputado. O seu tempo, Sr. Deputado. Já terminei, Sr. Presidente, do fundo do coração, eu espero que o senhor deputado e o seu partido vá longe, mais longe do que aquilo que eu anseio. Portanto, o que nós defendemos é que haja princípios e aquele que se defende, continuemos a defender. E o JPP defende os 3 anos para a vinculação, tal como defende a questão do rejuvenescimento da classe docente, que passa sim, o facto das pessoas com mais de 60 anos possam, por opção, não ter componente letiva. Muito obrigado. Agora sim, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP, para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O JPP acompanhará este projeto de resolução do PCP pela gratuidade do transporte escolar e dos passos de estudante para todos os alunos do ensino obrigatório, ou seja, frequência de ensino obrigatório até aos 18 anos, porque esta será uma forma de ajudar as famílias madeirenses e portuenses. E isto vem no sentido daquilo que disse a senhora deputada Marina Barbosa, quando afirmava que muitas vezes nós podemos pensar que estamos a dar a famílias ou a familiares, portanto, que não precisam, ou seja, têm posses financeiras para o pagamento destas despesas relativamente ao passe, mas também temos que ver que a classe média, digamos assim, muitas vezes vê-se um pouco sufocada para fazer face às despesas que tem. Porque é despesas de passe, é despesas de manuais, é despesas de material didático, é muitas outras despesas. Portanto, esta seria mais uma forma social, uma medida social, de ajudar essas mesmas famílias. Porque a verdade é que, se existem as famílias que não têm rendimentos e que são ajudadas por vias de ação social, mas existem outras famílias que têm poucos rendimentos e quase que são considerados ricos, digamos, e têm que pagar tudo. E esta era uma medida que vinha ajudar e aliviar financeiramente ou as despesas dessas mesmas famílias. A questão de se pensar no princípio da equidade, porque muitas vezes é uma justificação que vem do lado do PSD e do CDS,
por exemplo, no que diz respeito aos manuais escolares, nós vemos que a gratuidade dos manuais escolares não pode ser porque nós estaríamos a dar a pessoas que não merecem. Ouvimos isto aqui já dito pelo lado da maioria PSD-CDS. No entanto, no que diz respeito aos tablets, isso já não acontece. Ou seja, o princípio da equidade já não se aplica. Apenas se aplica quando é nos manuais escolares. Mas no caso dos tablets, não. Aí sim, o princípio da equidade morre e dá-se a todos os alunos do segundo ciclo, portanto, independentemente dos rendimentos da família, independentemente dos rendimentos familiares, eles têm direito a um tablet. Logo, esse modus operandi, portanto, essa forma de gerir ou de opção política relativamente nestas matérias, também se pode aplicar aqui nesta proposta do PCP, que é aos alunos que frequentam o ensino obrigatório, dar a possibilidade de ajudarmos, de eles terem um transporte gratuito e, portanto, o Governo estaria a ajudar essas famílias independentemente dos seus rendimentos. Muito obrigado. Atenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP, dispõe de 2 minutos e 11 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na sequência das palavras do Sr. Deputado Rui Caetano, lembro-me que, muitas vezes, um argumento que é utilizado pela oposição, nossa oposição, neste caso pelo PSD e o CDS, é de que o Governo já tem medidas no âmbito da ação social escolar que dá para, no fundo, ajudar os alunos que mais precisam, ajudar os alunos da região e que não é necessário ajudar os outros para além daqueles que já são ajudados, para aqueles que já têm direito à ação social. O que significa que já ouvimos isso relativamente, por exemplo, aos digitais, aos equipamentos digitais, nomeadamente os tablets e computadores, porque na altura dizia-se que os alunos eram acompanhados, as escolas emprestaram, as que o Governo comprou, o Governo adquiriu, o Governo forneceu, etc, etc. No entanto, parecia que tudo estava bem, não haviam alunos a precisar desses equipamentos, mas depois vemos que câmaras, inclusive câmaras do PSD, tiveram de adquirir equipamentos para emprestar a alunos. Ou seja, haviam alunos que não eram contemplados pela ação social, mas que eram considerados alunos carenciados e que precisavam. Até um organismo dentro do PSD, de Trabalhadores Social-Democratas, recentemente fizeram um peditório, uma colheita de equipamentos para fornecer a alunos que precisam. Ou seja, então, existem alunos que precisam de equipamentos que não foram contemplados no âmbito da ação social, mas são carenciados. Ora, o mesmo acontece em relação aqui aos espaços escolares. A ação social escolar apoia os alunos, mas todos nós sabemos, e provas são estas por analogia com a questão dos equipamentos, mas todos nós sabemos que existem alunos que, não sendo contemplados com a ação social, também precisam de um apoio, porque as famílias, aquilo que ganham, e nomeadamente nesta altura em que temos muitos familiares em que no casal um ou até os dois estão desempregados, têm compromissos financeiros com a banca, têm outros compromissos e que não conseguem fazer face à despesa que têm. Nós sabemos que nesta altura, muitas vezes, um trabalha e aquele elemento do agregado familiar que trabalha, o rendimento desse agregado familiar reduzia muito, tem grandes dificuldades para pagar. Escutou o seu tempo, Sr. Deputado. Já termino, Sr. Presidente. É que pagar 30 euros, 40 euros por passe todos os meses, para algumas famílias, também custa, tem os seus custos. E já agora, Sr. Presidente, com a sua tolerância, eu gostava só de dizer que, relativamente a Santa Cruz, há muito tempo que se aguarda por alteração do zonamento. Porquê? Porque os alunos que vivem em algumas zonas altas, nomeadamente nos Moinhos, no Janeiro, pagam mais para vir ao centro de Santa Cruz do que se fossem para Machico. Ora, esses alunos estão a ter uma despesa que o Governo já vem prometendo há muito que ia alterar e nunca nada foi feito. E até já o JPP trouxe aqui um projeto de resolução que foi chumbado porque tudo ia ser resolvido e até agora passaram 4, 5 anos e nada foi feito. E continuamos a aguardar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada, Sr. Deputado.